Olá, vamos falar sobre o filme Coringa. O porquê que eu escolhi inserir esse filme dentro da segunda edição da obra Fundamento de Direito Público. A gente sabe que a obra tem uma filmoteca e que houve ampliação a pedidos de várias obras de arte, filmes, charges, para ter essa metodologia mais complexa. E no item que a exposição sobre a retração do Estado social, Estado de bem-estar social, e também do outro lado da gangorra um certo surgimento de um Estado policialesco, acho que Coringa traz bem um pano de fundo para essa reflexão. Então aqui eu estou falando do Coringa do Todd Phillips. Inclusive há um curso do Christian Dunker na Casa do Saber que é muito interessante sobre essa nova visão em relação a super-heróis, né? A gente tem de 2004 até 2019 toda uma leva de longas de super-heróis que acabaram povoando as bilheterias dos cinemas, mas que eram basicamente visões de super-heróis com enredo de ação, né? Então, quando há o foco no enredo de ação, nós temos que há um achatamento psicológico dos personagens, né? Então você tem ali o herói, o anti-herói, a liga dos heróis, e de certa forma o bonzinho é bonzinho, o mal é o mal, e todo mundo se comporta de acordo com uma certa linearidade, um certo achatamento. A partir de Coringa, no entanto, em 2019, há um marco em relação a essa transição e a questão do foco em um, entre aspas, vilão, né, que seria o Coringa, acaba gerando também um enredo de personagem, ou seja, um enredo que se foca na seguinte indagação, na seguinte problemática, né, o que fez Arthur Fleck se transformar no Coringa, né? E aí isso traz aí uma série de fatores que evidentemente são postos em questionamento à medida em que ele já havia sido internado e apresenta também problemas mentais, mas que transforma essa obra de arte em algo muito mais rico, seguindo a tradição do Scorsese pelo Todd Phillips e de certa forma chamando a atenção em relação à reflexão que propõe, né? E eu acho interessante porque o Dunker é psicanalista, livre docente, e traz uma análise tão rica sobre a própria simbologia do Joker, né? Se a gente pegar o baralho, nós temos de um lado os números identificados e de outro lado aqueles que são os nobres do baralho dos naipes, né? Que seriam o valete, a dama, o reis, o as também, de certa forma com um valor imensurável em alguns jogos. Mas o Coringa, de certa forma, ele não é nada especificadamente, individualmente, mas ao mesmo tempo ele substitui o tudo, né? Ele substitui qualquer tipo de número ou justamente nessa situação de ausência, né? E o filme do Coringa traz isso, né? Alguém que não é nada e que no seu histórico tão complexo de exclusão e problemas acaba sendo tudo nessa nossa sociedade, ou na sociedade retratada que é a Nova York da década de 80, Gotham, né, que é retratada como essa metrópole fria, distante, em que as pessoas se submetem a trabalhos precarizados, onde há exclusão social e problemas mentais em virtude justamente desta exclusão social vivenciada. Então, Coringa, o Arthur Fleck, antes de se transformar em Coringa, ele cuida da sua mãe, que tem vários problemas também, foi acometida de psicose, sua mãe narcisista, ele cuida, se esforça, se esmera em cuidar dela, e ele tem um problema também grave, neurológico, que foi adquirido, né, supostamente pela violência dos ex-namorados da mãe, conforme ele vai descobrindo essas questões, mas ele tem um riso involuntário, é uma patologia que ele apresenta, e ele tenta se adaptar a essa situação da patologia dele, nessa situação suburbana e difícil, buscando trabalhos, atividades, né, como palhaço, em que ele efetivamente iria ter o uso do riso,
mostrando ali placas na cidade. E também com seus colegas ele enfrenta toda essa violência, todo esse afastamento. O colega dele lhe oferece uma arma, inicialmente ele recusa a utilizar dessa arma e vai sofrendo toda essa violência, dessa exclusão, dessas dificuldades numa metrópole efetivamente com bastante exclusão social e bastante precarização das relações de vida, né? E a gente percebe então que Coringa é um tipo de longa, né, um filme que tem várias facetas. Então pode ter a faceta russoniana, no sentido de que as pessoas nascem boas e a sociedade as corrompe diante das coisas que são vivenciadas, mas simultaneamente também um romance neural, né, no que traz o aspecto neurológico, porque há uma patologia em questionamento, que seria essa situação de riso involuntário por parte do Coringa. Então o Coringa com a sua mãe admira bastante os talk shows e ele sonha em fazer stand-up e de certa forma, não se sabe bem se é imaginação ou não, ele vai para o programa do apresentador que é tão admirado e se decepciona ao perceber que a sua patologia, a sua situação de vida é submetida ao riso, é submetida à humilhação e ao ridículo, né? Então ele mata a pessoa ali, não se sabe se isso aconteceu ou não, né? Isso está em questionamento até na análise do filme, e até num momento de fuga ali, tem uma parte interessante, porque ele usa a maquiagem, mas aí ele é acobertado pelas pessoas no metrô por conta das máscaras, né? Então o Coringa é alguém que não é ninguém, mas que pode ser todo mundo, porque de certa forma existe uma identificação com a circunstância de vida que ele vivencia, né? Mas essa transformação realmente é um momento bastante marcante em relação a essa situação, porque ele tem o transtorno e ele simultaneamente sofre todo esse processo de opressão social ao se transformar efetivamente no Coringa. E isso se dá também em virtude dessa retração de assistencialismo, porque os assistentes sociais, primeiro que já não conseguem dar uma escuta qualificada em relação aos seus problemas, e ele insinua que essa falta, né, de escuta é o que também empurra as pessoas para o abismo da loucura diante do isolamento, diante da exclusão que as pessoas e dos problemas que as pessoas vivenciam. E há uma retração das políticas em fornecimento de medicamentos e, sobretudo, do apoio humano, que ele não consegue se determinar. Então ele tem também ali as suas situações em que a gente não sabe efetivamente se ele vivenciou ou não algo em relação ao contato com as pessoas, mas a partir do momento em que ele percebe que as pessoas são oportunistas, que as pessoas são dissimuladas, que as pessoas são indiferentes e maldosas, é quando ele vai abandonando a sua perspectiva positiva em relação ao seu comportamento social, ainda que com uma série de dificuldades. Então o interessante desse filme é que ele traz problemas sociais atuais e rompe um achatamento em relação aos super-heróis e, de certa forma, joga o foco no, entre aspas, vilão que produz uma indagação, né? Será que o Batman, apesar do Batman não ser como diz o Dunker, né? O Apolíneo Superman, que é o cara do bem, que vem de outro planeta, que é sempre bom, porque o Batman tem aspectos sombrios também na sua personalidade. O Batman teve os pais assassinados diante da violência, mas o Batman nasceu privilegiado em berço de ouro e tem um certo afastamento. Até o pai do Batman, que supostamente teria tido um relacionamento com a mãe do Coringa, o que aproxima eles, né? Talvez eles pudessem ser irmãos, mas depois o filme, de certa forma, induz a imaginar que aquilo tudo foi imaginado quando ele tem acesso aos documentos e arquivos, mas também põe em dúvida novamente essa situação. Mas o Wayne, né? O milionário, o magnata, pai, né? do Batman, de certa forma chama todos também de palhaços, e dentro dessa seara você tem as pessoas sofrendo a exclusão social e, de outro lado, uma sociedade narcisista que expõe pelos agentes políticos e pelos empresários bem-sucedidos um discurso hipócrita, meritocrático e que pratica bullying em cima daqueles todos que sofrem essa exclusão e que, de certa forma, acabam se identificando muito mais nesse filme por conta, ou pelo menos tendo uma alteridade, uma compaixão em relação à situação vivenciada pelo Arthur Fleck, né? Ainda que não concorde em relação
relação àquilo que o Coringa se transforma no final um certo monstro, né? Então acho que é um filme realmente que produz essa reflexão e que infelizmente tem uma atualidade muito rica nessa situação de retração de tratamentos, de estado de bem-estar social e de crescimento de uma política muito mais policialesca do que de cuidados em relação aos seres humanos.